Começa agora mais um programa Vida e Saúde, seja bem-vindo. É agora que você vai aprender, é agora que você vai receber orientações que podem fazer diferença total na sua vida. Então fique esperto, fica confortável aí onde você está e fica junto comigo para aprender junto. No programa de hoje a gente continua falando sobre crianças e hoje você vai entender um pouquinho sobre a higiene do sono e a hora de dormir com um especialista que já está aqui conosco. Temos ainda um depoimento de pós-mudança. Você vai entender um pouquinho sobre alimentação saudável e o papel dos brinquedos no desenvolvimento das crianças. Tudo isso no Vida e Saúde que ainda tem receita. Hoje você aprende aqui crocante salgado, uma receita deliciosa que a criançada também vai curtir muito. Quero convidar você para acessar as nossas redes sociais. novotempo.com/vida e saúde é o nosso blog. Lá você encontra programas anteriores, receitas anteriores, dicas de especialistas e é lá que você também pode deixar a sua impressão sobre o programa, o que você gostaria de ver acontecendo aqui no próximo Vida e Saúde, que está só começando. Eu quero cumprimentar agora o Dr. Edwin Tito. Tudo bem, doutor? Tudo bem, você? Ótimo, bem-vindo ao Vida e Saúde. O Dr. Edwin é pediatra, já esteve conosco várias vezes, já posso chamar de parceiro, Claro, né, doutor? Com certeza. Vamos falar sobre um assunto bastante interessante, higiene do sono. Quais são os fatores que abrangem esse item de higiene do sono? Quando a gente fala a palavra higiene, a gente lembra limpeza, né? O sono, para ele ser limpo, para ele ser tranquilo, precisa existir algo que precede a isso, algo que seja um ambiente, vamos começar falando do ambiente, o preparo, a orientação, o cuidado. Não é simplesmente uma criança deitar e dormir, né? A gente fala que isso começa desde os primeiros meses de vida, né? Quantos tiveram filhos pequenos que não passaram noites aí mal dormidas, né? Esse primeiro mês é difícil e eu queria contribuir com vocês hoje trazendo algumas dicas. Como a gente deve fazer com esses primeiros meses e depois com a criança maior. Tá. Eu penso sempre assim, os pais, às vezes quando adolescente o filho está respirando no primeiro mês de vida. Ir no quarto toda hora, aí acaba levando para o quarto o bebê. E depois fica tão Quando já difícil. nem vai para o quarto, vem direto da maternidade, já fica no quarto do casal. No quarto do casal. E muito pior ainda, vai para a cama do casal. Isso, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu tenho certeza que devido ao estresse, a levantar várias vezes, isso tem acontecido. E a gente tem acontecido muitos acidentes, né? A gente sabe que o risco de uma criança dentro na cama dos pais é muito perigoso, né? Risco de sufocamento? Sufocamento, morte súbita, a criança pode ser esmagada mesmo ali pelos pais, ninguém vai dormir bem. Queda da cama. Queda. Então, acidentes podem acontecer. Então, se você está preocupado, o primeiro mês de vida é o mês mais difícil da criança. Traga ela, quem sabe, num carrinho do bebê, se for. O ideal seria no berço, dormindo todo momento ali, o cuidado para criar uma rotina. A gente fala que os primeiros 3 meses são fundamentais na rotina do bebê, mas se for muito difícil o primeiro mês, tudo bem, tu pode levar até o carrinho para o quarto, mas o bebê no carrinho, em ambientes, em lugares diferentes. Depois, o que é importante para o sono? A gente fala que a criança, você precisa diminuir a intensidade desse lar, dessa casa, né? Por que eu estou falando isso? Existem muitos pais que chegam do trabalho ou que chegam das suas atividades e querem que a criança participe desses momentos noturnos em casa. A criança precisa ter uma rotina. O bebê, até os 6 meses, ele precisa dormir pelo menos 15 horas por dia. Tem alguns que dormem até mais. Até mais. Então, se você tem 24 horas no dia, deve dormir 15 horas. Uau. Então, assim, dormir, ter os sonos ali de manhã, à tarde, o sono noturno. A gente sabe que é importante que o bebê durma cedo, né? Nós produzimos um hormônio que chama corticoide, é um hormônio do estresse também, junto com a adrenalina. E esse hormônio começa a ser produzido, o pico dele, e chega ao pico em torno de 4 a 6 horas da manhã. Então, antes desse horário, a gente fala que a criança entra num sono mais profundo, é o sono que mais descansa, é o sono que ela produz o hormônio de crescimento. A gente ouve das nossas vovós, né? Tem que dormir para crescer. É verdade, você precisa dormir no horário mais cedo e dormir essas 15 horas que são fundamentais para o bebê. Depois dos 6 meses,
13 horas por dia, depois de um ano, 12 horas por dia. Então, o sono é fundamental. Ah, pais, eu quero participar da vida do meu filho e trabalho o dia inteiro. O que eu devo fazer? Você pode participar do momento, quem sabe, final, o preparo para ele dormir. Então, a higiene do sono é o quê? É você dar o banho no seu bebê, no seu filho, né? Deve comer, quem sabe a janta seja mais cedo, é tão importante isso, você jantar aí em torno de 6, 7 horas da noite, quem sabe um lanche ou leite à noite para ir dormir. Existem algumas frutas que são mais relaxantes, né? Como a banana, a pera. Aí você faz o preparo, o sono, aí você conta a história, canta, diminuindo a intensidade até da nossa voz. A gente fala que depois das 7, 8 horas, a gente tem que diminuir todo o volume da sua casa. A gente vai colocando a nossa casa toda em stand-by para realmente desligar. Desligar. Agora é o seguinte, doutor, tem muita gente que diz o seguinte, Teru, meu bebê fica acordado enquanto a gente está acordado. Ele não quer dormir, o meu filho não quer dormir, o que eu vou fazer? Esse lance de ir desligando a casa pouco a pouco, com as atividades menos estimulantes, com a comida menos estimulante, uma bebida menos estimulante, eu já estou contribuindo para que ele também se desligue. Com certeza. E nessa idade, dos primeiros meses, dos primeiros 6 meses de vida, acontece uma coisa que o bebê ele chora muito, né? E o pai fica, é manha, é fome, é dor, né? Podia vir com legenda, viu, Podia vir doutor? com legenda, a gente estava até conversando, a gente tem alguns aplicativos para que você possa identificar o choro. O choro, ele é muito importante na vida do bebê, é a comunicação do bebê. O choro, ele produz um hormônio chamado adrenalina, que a gente acabou de falar, que ajuda as conexões do neurônio. Então, se seu filho chora, tranquilo, é a comunicação dele. Mas existem alguns tipos de choro. Eu vou te falar aqui, não existe uma receita, você começa a conhecer o seu filho aos poucos. Eu falo que até os 3 meses nós já sabemos o choro, se ele é de dor, se é um choro de fome, se é um choro de manha, se é um choro de desconforto. A gente fala que o choro de fome é um choro que a criança, quando amamentada, quando ela para de chorar. Um choro de dor, mesmo amamentando, mesmo você fazendo algumas manobras, a criança não para de chorar. Pode ser uma cólica, pode ser um refluxo gastroesofágico, quem sabe numa próxima, algum desconforto. Então, tenha paciência nesse momento do choro. Por que eu estou falando do choro? Porque o choro está muito envolvido com sono. A criança acorda chorando à noite. Tenha cuidado. Se você não pegue a criança no colo no meio da madrugada, quem sabe vá para perto dela, que ela possa sentir a sua presença, mas que ela não... Se você pegar no colo, você está retrocedendo. Se você levar para o seu quarto, você está retrocedendo. Se levar para a sua cama, pior ainda. Então, tenha esse cuidado. Eles muitas vezes nos testam. O hábito do bebê se forma muito rapidinho. Muito rápido. O sono, a gente fala que se você fizer direitinho nos primeiros 3 meses de vida, criando essa rotina, diminuindo a intensidade, tudo vai ser mais fácil depois. Mamar durante a madrugada nessa época, pode? A gente fala que a criança, até os 6 meses, ela pode mamar 1, 2 vezes no máximo à noite. O que acontece é que eu percebo que tem bebês mamando muito à noite. Ou peito, ou mamadeira. Acostumou. Isso é muito ruim. Existem alguns bebês que precisam da amamentação para induzir o sono. Tudo bem, colocou no peito, mas de acordar a cada 2, 3 horas, quando é recém-nascido, né? A gente fala do recém-nascido do primeiro mês de vida. Ele acorda mais vezes, mas depois disso, não, tem que acordar 1 ou 2 vezes na noite, depois dos 6 meses, quem sabe 1 vez ou nada. E depois não. Se está acordando, precisa conversar com o pediatra, né? Será que está com dor? Tem crianças que têm, mesmo que não joguem o leitinho para fora, tem uma esofagite por refluxo, né? Dói mesmo, a criança deita, ou quando vai trocar a fralda, acaba regurgitando. Então, assim, essas crianças precisam ser avaliadas com o pediatra, né? Você está chorando demais, né? Quem é responsável por colocar a criança na cama são os pais. Então, realmente pesa sobre a gente o planejamento desse desligamento da casa. Nem sempre é fácil, porque às vezes os pais trabalham o dia todo, tem ainda uma jornada para exercer em casa, às vezes tem que lidar com roupa, com louça, com a casa, com os serviços da casa. E aí a gente acaba deixando as crianças maiores acordadas enquanto a gente está realizando essas tarefas. Qual é a orientação, doutor? Então, as crianças maiores, elas precisam de sono também. Né? A criança maior de 2 anos, vamos falar agora de maior de 2 anos, ela precisa ter o seu sono regular. A gente fala que o sono precisa ser um ritual, né? Uma rotina. Hoje eu percebo que as crianças maiores de 2 anos estão dormindo muito tarde, muito tarde, né? Os pais, volto a falar,
A criança precisa dormir mais cedo para crescer bem, para que ela possa descansar. Você pode fazer um teste. Se você for dormir meia-noite e acordar 10 horas da manhã, você vai acordar cansado. Se você dormir às 9 horas da noite e acordar às 4 horas da manhã, você vai acordar descansado. Então, o sono, ele precisa... A gente fala que o hormônio de crescimento, além de fazer você crescer, ele vai quebrando todas as células que estão mortas no nosso corpo, jogando para fora. E esse hormônio é produzido justamente nesse período que eu te falei. Doutor, agora é o seguinte, parece que algumas crianças realmente têm muita dificuldade para aprender a dormir. Por que algumas crianças têm tanta dificuldade? Existem recursos que a gente pode lançar mão? Sim, sim. A gente, quando fala em criança, a gente divide o bebezinho, né, que tem aquele bebezinho que ele é mais irritado, choroso, né? Aqui a gente pode dar até uma dica, quem sabe alguns dentistas falam assim da chupeta, né? Existe os fatores prós e contra a chupeta, tá? Mas muitas vezes você pode usar o meio da chupeta para acalmar o seu filho, tá? Eu acho que dar mais leite e o peito não deve ser a forma de acalmar o seu filho se ele está um pouco mais irritado. Depois você tem a criança um pouco maior. A gente percebe que a criança ela precisa ser menos estimulada, que ela precisa ter uma vida mais tranquila para que ela possa descansar. Essa rotininha da historinha, de escovar o dentinho, da fraldinha. Precisa ser uma rotina. Mas a criança de 10 anos precisa ter uma rotina? Ela precisa entender que a partir das 8, 9 horas vai tudo diminuir a intensidade e ela vai dormir para acordar amanhã cedo para ir para a escola. Mas eu percebo assim, a maior dificuldade é os pais chegarem do trabalho e quererem manter a rotina deles nas crianças. Então, assim, precisamos toda a família decidir. Precisamos diminuir a intensidade, dormir mais cedo, com certeza todo mundo vai ter mais saúde. Mais disposição no dia seguinte. A última dúvida que eu tenho aqui é o seguinte, muita gente acha que o filho acorda à noite porque está com fome. Você disse que até os 3 meses, até os 6 meses a livre demanda é importante, mas à noite começa a espaçar essas mamadas. Mas muita criança grande acaba acordando, querendo mamar à noite, e se não recebe a mamadeira, acaba acordando e despertando, então eu quero brincar, ou vai assistir televisão. É um assunto sério, porque no outro dia o adulto tem que dar conta de uma performance ou de uma disposição que a criança às vezes não precisa. Como é que a gente faz? Então, a gente percebe que algumas crianças, alguns bebês, estão mamando demais por isso. Eles sentem fome mesmo à noite? Não. Imagina uma criança que está ganhando peso adequado, crescendo bem, que vai ao seu pediatra e está tudo bonitinho. Se ela acorda demais à noite, isso não é fome, tá? Como eu falei para você antes, até um mês ela vai acordar porque ela tem fome, ela tem uma necessidade, mas depois disso ela acorda por quê? Qual o principal motivo que a criança acorda à noite? Ela quer estar perto dos pais, ela se sente insegura, né? Por isso que algumas vezes a gente até deixa, quem sabe, uma caminha no quarto da criança, para que a mãe fique ali e ela possa, a criança quando acordar, olhar a mãe ali. Então, essa insegurança, essa necessidade de estar mais perto dos pais acaba se transformando, as pessoas acabam entendendo como outra coisa, como fome, como dor, né? Então, isso é muito importante, a gente entender que a criança já não tem mais fome, se ela está crescendo bem, estiver tudo bonitinho com o pediatra. O sono é fundamental. Se você anda dormindo mal e acha que a culpa é do seu filho, está na hora de repente, reorganizar aí as rotinas do seu filho. Vou contar minha experiência, doutor. Eu, no primeiro filho, eu acabei assim, penando muito nessa questão, nos primeiros 5 meses. E realmente, depois de ler algumas coisas a respeito, a organização da rotina fez total diferença. Toda a diferença. E a criança aprende muito rápido. Às vezes a gente acha que vai demorar e aí eu não vou conseguir fazer. Mas quem tem dificuldade de organizar nossa rotina são os adultos. São os adultos. São eles que se sacrificam algumas vezes, porque o pai quer assistir um jogo de futebol 10 horas da noite. Algum compromisso. Mas a gente... mas vamos sair hoje? Vale a pena, né? É bom ponderar. É bom ponderar. Mas tem que ficar em casa, vivendo para os seus filhos. Eu estou dizendo que a rotina ela é importante. Vai ver as exceções, as viagens, algumas vezes vão sair fora da rotina. E os hábitos do estilo de vida moderno também mudaram muito. Antigamente a gente não via muita criança 10, 11 horas da noite no supermercado, que hoje fica aberto até meia-noite, que hoje fica aberto 24 horas por dia. As crianças acabam acompanhando os pais. Eu morro de dó de ver bebê tarde da noite fazendo compras. E às vezes comendo alguma coisa que está fora de casa.
aumenta o risco e a gente está criando assim, está prejudicando o crescimento e o desenvolvimento da criança. A criança que dorme tarde, ela come mais vezes, ela não descansa, é uma criança mais irritada. Eu queria só fazer um adendo aqui, que eu falei da chupeta, quem sabe alguém está me escutando, falou, pô, esse pediatra está falando a favor da chupeta, o que é isso? Eu gosto muito do que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala sobre a chupeta. Você, quem sabe, está em casa, tem o seu filho que está chupando chupeta. Ela sugere que você pese o que é mais importante para o seu filho. Porque existem crianças que são muito sugadoras, crianças muito chorosas, crianças que acordam a noite toda. E a chupeta, ela ajuda essas crianças, né? Crianças ficarem mais calmas. É claro que hoje existem as chupetas ortodônticas, são chupetas adaptadas, a criança não acaba acontecendo uma alteração da arcada dentária, da anatomia do rosto da criança, né? Hoje mudou, antigamente existia um tipo de chupeta, hoje existem chupetas que não alteram, né, a forma, a sucção da criança. Existe aquilo que é contra? Existe, quem sabe ela vai ter mais infecções na boca, algumas doencinhas da boca, mas eu queria dizer, se seu filho está chorando, converse com o seu pediatra. A chupeta muitas vezes ajuda nesse sentido, a acalmar o seu filho. Ela vai fazer um favor, vai ser um calmante. Com certeza, no começo da vida. Mas isso vai passar, né, vai doutor? passar. Mas e para tirar depois? Existem as estratégias para a gente tirar, a negociação, a conversa. Mas nesse começo de vida, eu acho importante você ter algumas ferramentas para te ajudar a dormir a noite toda. E essa é uma delas. Tá certo. Doutor Edwin Tito, obrigada pela participação mais uma vez aqui. E amanhã ele volta com mais dicas para você deixar o seu filho ainda mais saudável e feliz também. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta você acompanha um emocionante depoimento sobre pós-mudança. Não perca não, é daqui a pouquinho.